Olá, está começando o programa Uniso Comunidade. Hoje vamos receber a professora doutora Andresa Escatigno e a aluna do curso de Bioquímica Beatriz. Eles vão falar sobre o grupo teatral Transformare. Também vamos bater um papo com a coordenadora do curso de Engenharia de Alimentos, a doutora Elaine Berches da Silva, para contar sobre o primeiro concurso de cerveja da Uniso. Está no ar o Uniso Comunidade. Estamos recebendo hoje a professora doutora Andresa Costa Escatinho, idealizadora do grupo Transformare, e aluna Victoria Soares Soeiro. Ela é estudante do curso de Engenharia de Bioprocessos. Doutora Andresa Costa Escatinho, como de praxe no nosso programa, a gente quer conhecer um pouco mais o nosso entrevistado, onde ele fez a sua graduação, a sua titulação acadêmica, o tempo que está na Uniso, e a gente vai falar das ações que a doutora Andresa está realizando, juntamente com os alunos, que é um projeto de extensão que ainda não está formalizado, vamos chamar assim, sobre o uso da teatro, uma apresentação em forma de teatro para os estudantes. E ela vai explicar daqui a pouquinho para a gente, mas vamos conhecer o perfil do nosso entrevistado. Doutora Andresa, a senhora fez sua graduação onde? Eu estudei na Unesp, em Araraquara, em Química. A senhora é de Sorocaba? Não, eu sou de São Paulo. Natural de São Paulo. É. Aí, aos 17 anos, eu passei em Araraquara e fui morar lá em Araraquara para fazer a graduação em Química. Depois eu fiz um mestrado em Biotecnologia na Unesp mesmo, dei continuidade aos estudos. Lá em Araraquara também? Lá em Araraquara. E quando eu terminei o mestrado, eu já tinha essa vontade de ser professora e eu consegui um emprego em Santa Catarina, Videira, numa universidade, uma fundação como a Uniso, a UNOESC. E fui para Santa Catarina começar a lecionar. Fiz pesquisa em gerenciamento de resíduos, fui coordenadora de um curso de biotecnologia industrial, o primeiro curso de biotecnologia industrial do Brasil. Aprovamos pelo MEC esse curso, recebemos o MEC na comissão e trabalhei lá por 3 anos. Comecei a sentir falta de me graduar mais, gostaria de fazer o doutorado e como na região não tinha, acabei voltando para São Paulo, em Sorocaba, que é próximo de São Paulo, que daria para fazer uma continuidade nos estudos. A senhora veio morar em Sorocaba? Aí eu consegui emprego aqui como professora, comecei ainda não na Uniso, trabalhava em outra, no IMAPS, que era uma faculdade da OSICOC, que depois, hoje em dia não tem mais, né? Mas quando eu vim trabalhar lá e comecei a fazer o doutorado na USP, em São Paulo, porque eu percebi como eu estou na área de bioquímica, essa dificuldade com o aprendizado, né? Então, eu sempre me interessei, como é a minha profissão, na forma do processo de ensino-aprendizagem. E lá eu encontrei um professor de bioquímica na USP que trabalha com ensino de bioquímica. E fiz o doutorado em ensino de bioquímica, também era bem área de ensino. Terminei o doutorado em 2011 e estou aqui na Uniso desde 2015, faz 2 anos e meio que eu... A senhora é professora hoje, titular de quais disciplinas? Eu dou aula de química, físico-química, bioquímica, química orgânica, no curso de química e bioquímica. E nos cursos de engenharia também? Engenharias e da saúde também. Saúde também. Muito bem. Vamos conhecer a Victoria Soares Soeiro. Victoria, você é de Sorocaba? Não, eu sou de Campinas. Campinas. E o que você veio fazer em engenharia na Uniso? Então, na verdade, assim, em Campinas não tinha o meu curso, mesmo assim com boas faculdades lá não tinha, então eu vim atrás da Uniso para fazer esse curso, tanto que o meu curso é a primeira turma, então eu estou terminando agora. De Bioprocessos. Bioprocessos e Biotecnologia, isso. É a primeira turma, estou terminando esse ano e pretendo fazer meu mestrado aqui na Uniso também. O que você achou do curso? O que esse curso atendeu às suas expectativas? Muito, bem bacana, bem disciplinar, assim, bem multidisciplinar, dá pra gente trabalhar com bastante coisa, tem bastante área, mas o pessoal geralmente vai para a área acadêmica mesmo. Mas em indústria também, a gente vai ter que divulgar nosso trabalho, mostrar nosso profissional, mostrar do que a gente é capaz. Então, a Uniso tem uma boa estrutura, muitos laboratórios, assim,
tivemos muitas aulas práticas, então valeu muito a pena ter escolhido a Uniso como faculdade. Você termina o curso agora, no final de 2017. Você já fez estágio na área, já está trabalhando na área? O que você pretende fazer depois de formado? Sim, eu fiz 2 anos de estágio no laboratório de química aqui da universidade, montando as aulas práticas das engenharias e das químicas. Eu também fiz uma iniciação científica durante 1 ano com o professor Norberto Aranha e eu quero seguir na mesma área da minha iniciação científica e partir para o mestrado ano que vem, se tudo der certo. Lembrando que esses trabalhos que você desenvolveu, você ganhou bolsa de estudo, é isso? Isso, bolsa de estudo de 50% e no estágio eu ganhava mais um auxílio, então ajudou bastante na minha graduação. Você está morando em Sorocaba hoje? Sim, moro numa república. Muito bem. Professora, gostaria que a senhora falasse um pouco das engenharias. Vale a pena a gente lembrar, ou quem está nos acompanhando, que quem vem fazer engenharia da Uniso, ele tem uma área chamada tronco comum. Ou seja, o aluno passa por todas as bases da engenharia, que é física, química, matemática, e depois que ele vai fazer as engenharias específicas, no caso da Victoria, engenharia de bioprocessos e biotecnologia, outro vai fazer engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia agrícola e assim por diante. Qual é a importância de você fazer essa base única, esse congraçamento com os colegas e entender a base da engenharia? É uma só? Sim, sim. A base da engenharia é uma só. Você tem a química voltada para o engenheiro, né? Então, nós, quando lecionamos a química para essas turmas, a gente vai ao laboratório, ensina a pesquisar metodologias científicas, resolver problemas, resolver desafios, que é o dia a dia do engenheiro, né? Então, você pode ter física, química, matemática, um tronco comum, e eles também podem interagir entre si para trocar experiências, né, os alunos. E depois eles vão se especializar em cada tipo de engenharia. E cada coordenador tem bastante especialidade na área, então ele vai voltar bem para cada engenharia, né? Por exemplo, a bioprocessos, agora a gente tem, né, especificidade na bioprocesso, mas fizeram um tronco comum. Agora, é interessante, Victoria, que quando você vai para o tronco específico, você tem um número extremamente reduzido de alunos em sala de aula, o que faz com que o aproveitamento do laboratório seja intenso, não é isso? Isso, com certeza. As bancadas são menores, os grupos são menores, assim, eu sei porque eu montava as aulas nos laboratórios. Então, quando era o tronco comum, era uma sala de 70 alunos e geralmente a Uniso, quando é bastante alunos, eles colocam 2 professores para realmente ajudar. Ou realmente dividem as salas, por exemplo, um pessoal faz nas 2 primeiras, outro pessoal faz nas 2 últimas. Então, mesmo nesse tronco grande, comum, é bem aproveitado, você tem um bom aproveitamento das disciplinas. E aí, consequentemente, nas aulas práticas, aí você tem uma turma mais reduzida. Sim, tem uma turma mais reduzida. A sua turma, por exemplo, quantos alunos eram? Somos 15 alunos. 15 alunos, tá. Quer dizer que o professor dá uma dedicação total ali naquela atividade. Geralmente fazem grupos de 3 pessoas, então ele pode atender, sim, cada aluno. O corpo docente da Uniso sempre esteve muito disponível para a gente, nunca teve essa distância muito de aluno-professor, tanto em laboratório quanto em sala de aula, o que nos ajudou bastante. Eles foram meus alunos esse semestre, último semestre. A senhora deu qual disciplina para eles? A disciplina deles bioquímica, tecnológica e experimental. Inclusive, a gente foi no laboratório com eles. Ele já tem no último semestre uma destreza no laboratório, interessante ver, é diferente primeiro semestre de último semestre, né, você ir para o laboratório. A senhora consegue fazer um paralelo enquanto a senhora era estudante e hoje como profissional, que mudou, facilitou, ou seja, a universidade está empenhada em se dedicar a isso, a mostrar para o aluno isso, ou seja, enquanto a senhora era aluna, a senhora falava, olha, se eu tivesse tido esse caminho, eu aprendia mais, quer dizer que agora como professora, a senhora usa desses artifícios? Quando eu me formei, em 1998, chegava a internet, né, acessível e discada. Então, era uma realidade bem diferente. A gente não tinha todas essas tecnologias que a gente tem hoje. Então, hoje a gente percebe que as metodologias ativas, com utilização de tecnologias para melhorar o aprendizado, são muito intensas, o que ajuda muito no aprendizado. Né? A gente consegue mostrar uma experiência num vídeo, num laboratório. Na sala de aula você consegue mostrar uma experiência. Então, quando eu estudava, o ensino tradicional ele era muito batido, muito como fala? Teórico era mesmo, muito comum e aceitado.
Hoje em dia, como os alunos mudaram muito, os alunos eles exigem que a gente desenvolva metodologias que façam mais sentido, porque aquela aula tradicional, muito falando, o aluno só escutando, isso os alunos não aceitam, mas ficam no celular, ficam distraídos, eles não querem. Então, se você quer fazer uma aula bem feita, onde vai ter um retorno por parte dos alunos, você vai, que nem eu fiz com eles, você vai levar para o laboratório, você vai discutir na sala de aula o que aconteceu no laboratório. Você não vai dar prontinho o que vai acontecer no laboratório, você vai perguntar para eles, e agora, o que a gente faz? Porque eles precisam fazer, essa metodologia ativa significa isso, eles precisam falar, eles precisam dizer o que eles estão entendendo, eles precisam participar ativamente do processo. Né? E aí, quando é que surge o grupo de teatro Transformare? Como é que, de repente, a professora de Química com os alunos de Engenharia vão criar um grupo de teatro? Conta pra gente. Quando eu fazia a minha graduação, né, eu participei, lá a gente criou o Grupo Alquimia. Grupo Alquimia da Unesp de Araraquara, até hoje existe. Eu era parte integrante, eu fazia as peças de teatro. A ideia do grupo de teatro, daquela época da Alquimia, era que a gente fosse na região divulgar a química, divulgar a ciência para as escolas entenderem o que eram. Então a gente faz durante a peça de teatro, monta uma história que conta, às vezes uma história na época tinha história de vampiro, às vezes tinha bruxa com um diabinho, eram histórias, às vezes até contos, e no meio das histórias a gente coloca reações químicas. E mudanças de cor, liberação de gás, então coisas que atraem o olhar, a curiosidade, né, das pessoas. Então a gente fazia isso. E eu percebia que era muito legal, foi muito importante para mim essa participação no grupo. Me ajudou a ser professora, me ajudou, porque é muito teatral, né, me ajudou a ser mais expansiva, né, para poder... E a gente ia viajando com o grupo, então me ajudou também a ter responsabilidade, porque a gente ia cuidar dos reagentes. Eram os alunos que organizavam, então lá na Alquimia a gente não tinha ainda naquela época o professor supervisor. Eram só os alunos, então a gente conseguia a ajuda da faculdade para levar o ônibus até as escolas. A gente chegava nas escolas, apresentava o teatro, a turma gostava tanto, a gente sentava no palco, conversava, batia papo com os alunos do ensino médio, explicando o que era química, que eles poderiam fazer, que não era tão assim, né? Não dava tanto medo, como ainda tem essa visão. Então, essa minha experiência de graduação, eu fiquei com vontade de continuar. Eu supervisionei um outro grupo nessa outra escola que eu dava aula, no IMAPS, né, na faculdade, e fizemos uma apresentação. Inclusive, uma professora daqui foi minha aluna desse grupo de teatro dessa outra faculdade, a Patrícia Alui, professora de Química, minha colega hoje, foi minha aluna. E era a minha aluna principal de teatro, como a Vitória, que é a protagonista da nossa peça. A Patrícia a gente fez a apresentação numa semana acadêmica, e aí acabou que, por contas de questão de uma faculdade comprar outra, a gente acabou cancelando esse projeto. Então, quando eu entrei na Uniso, eu já tinha essa vontade de retomar esse meu projeto, que a diferença um pouco da Alquimia que eu participava era que eu sou professora supervisora com já essa experiência e com o olhar de fazer a divulgação científica, porque o que a gente quer é divulgar a ciência nas escolas e mostrar que a química está mais próxima da gente do que a gente imagina, que às vezes a gente fala, não quero que tem química, né? Então, eu quero, como professora supervisora, estar sempre junto deles, eu estou sempre em todos os ensaios junto, e aí, dando ideias. Que história é esse grupo e qual é o público-alvo? Inclusive, a gente tem algumas imagens que a gente pode até, enquanto a professora está falando, a gente vai vendo. Quem era o público-alvo desse público? Aliás, primeiro, qual era a história que vai envolvendo a química? Certo. Nessa nossa primeira peça que a gente montou, a ideia dessa primeira apresentação que a gente fez, que vai aparecer nas fotos, era fazer a divulgação aqui na Uniso sobre o grupo, para que mais pessoas conheçam e sejam convidados a participar do grupo com a gente. Né? Então, a gente tem, esses são os participantes do grupo, alunos de Engenharia Civil, Engenharia de Bioprocesso, Engenharia Química, Engenharia da Computação. E eles se candidatam a serem atores, é isso? Eles se candidatam a participar e na hora da reunião, quem quer ser a personagem tal? Eu quero. Né? A Vitória queria ser a personagem principal. Então, é uma sala de aula, onde a gente contou com a colaboração da professora de teatro, Tânia, que nos ajudou tanto na performance no palco,
né? E na parte da cênica aí, dos cena, banners. emprestou o banner, que já era de um outro projeto de extensão. E a gente teve essa ideia, esse é meu filho, Davi. A participação especial dele, na reação, mostrando que a criança pode entrar em contato, que aquilo não vai machucar, né? Então, a gente fez ele aqui mostrando como é o nome dele? Gilberto. O Gilberto. As meninas brincaram, fizeram uma pastinha e um modelinho de um boneco com isopor. Porque o isopor dissolve na acetona, então aquele volume ele perde porque ele libera o gás, dissolve na acetona e pode ser moldado em algum objeto útil. Ou até uma coisa para criança, assim, um brinquedinho. E a participação, a gente tem essa intenção de que as crianças participem, de que os alunos do ensino médio participem. Então, numa outra apresentação de uma escola, a gente vai chamar alguém para participar da cena também, fazer um teatro interativo. E o objetivo disso é fazer com a divulgação. E aí eu queria saber da Victoria, como é que é ser a protagonista, a personagem principal? Você sai de Campinas, você fala para os seus pais, você vai fazer engenharia de bioprocesso e vira atriz. Conta para mim como é que foi isso. Foi muito legal. Assim, eu já tinha tido contato com o teatro no ensino médio, no fundamental, sempre gostei. E aí, quando surgiu a oportunidade, eu falei, quero tentar. Então, fui, dei a cara a tapa e deu tudo certo, né? Assim, na verdade, vim em todos os ensaios, participei bastante. A gente gravou um vídeo no meio do teatro, então teve toda a parte fora do teatro em si, então de montar, de editar. Então, por trás das câmeras também tem muita coisa. Foi uma experiência muito boa. Quero continuar, mesmo no mestrado, eu quero continuar participando do teatro, porque é multidisciplinar, né? Então, eu já gosto de conversar, eu já gosto de apresentar trabalhos e o teatro me ajudou a isso. Foi bem legal. E, consequentemente, hoje, você terminando o curso, já com a expectativa de fazer o mestrado, você tem interesse de levar esse projeto adiante, ou seja, a professora a doutora Andressa termina o curso com vocês, ou termina essa atividade com vocês, e você, particularmente, vai continuar no grupo de trabalho, do grupo de pesquisa, vai levar isso adiante? Com certeza. Foi um projeto muito bacana, mesmo a gente apresentando uma vez só, a gente tem interesse, né, de levar para as escolas mesmo, ou assim, quando tem o Unisu Tour aqui na faculdade, de mostrar para os alunos, vai ser uma experiência bem legal, estou gostando bastante e quero continuar assim, com outras peças ou com essa peça mesmo, aprimorar essa peça, acho que vai ser bem bacana. Professora doutora Andressa, o que de repente, na hora de apresentação, além do aspecto lúdico da apresentação em si, que chama a atenção a mudança de cor de uma química, ou esse efeito especial de jogar o isopor e ele dissolver, como é que de repente ele não fica só na brincadeira, ele fica de repente, a senhora vem e apresenta informações técnicas para estimular aquele que está assistindo, fala, puxa, então quer dizer que isso, quando cria uma situação dessa, não é só para virar o brinquedo, mas ele cria uma situação dessa que eu posso, na empresa, na indústria, trabalhar dessa forma. Como é que a senhora faz essa associação? Para não virar só uma diversão, como até existia uma época, não sei se você lembra, nós tínhamos aí vários programistas de televisão também que apresentavam na Globo, no SBT, que eram uns químicos que faziam umas brincadeiras, faziam uns efeitos especiais e não ficar só o show, né? Parece que desapareceu esses grupos hoje a gente não vê tanto com tanta incidência isso. Eles têm hoje canais específicos para eles. Isso. Então, a minha preocupação, né, quando eu pensei em montar esse grupo aqui, era que ele passasse uma informação importante, um alerta, uma conscientização, para eu ter uma preocupação muito grande com a questão do lixo, né, com a quantidade de lixo que nós temos gerado, de forma inconsequente. Então, foi o que eu falei para eles na primeira reunião, né? Eu já falei assim, a gente vai falar sobre lixo, a gente vai alertar de uma forma lúdica, de uma forma teatral, que precisa pensar no lixo que a gente está gerando e como reciclar. Então, esse é o tema principal e eu quero que continue sendo esse tema sempre em diversas formas. Como é que a senhora trabalha isso? Trabalha com efeito especial, mas trabalha com a mensagem? A mensagem. Como a gente vai construir a peça, né? Como a gente vai escrever esse texto. Então, a gente primeiro começou com muitas coisas técnicas, descrevendo as reações de forma técnica, como vai falar de pH, como vai falar de escala. Então, a gente começou a falar muitas frases longas e técnicas, mas a gente não vai conseguir passar a mensagem.
Vamos diminuir. Então, a gente fala frases curtas e alertas. O que a gente pensou? Vamos sonhar, vamos fazer a Vitória, que foi a personagem principal, sonhar que ela chegou no futuro e que o mundo ficou um lixo e a gente não consegue mais viver sem entrar em contato com todo esse lixo. Então, a gente fez essa parte do sonho na forma de vídeo. Então, a peça é uma sala de aula, a professora chega falando sobre reciclagem. Posso contar muito também, porque depois a gente vai continuar apresentando. Mas ela vai sonhar, e quando ela sonha, a gente fez a gravação aqui atrás. Aqui tem uma parte de reciclagem aqui atrás de resíduos, né? Então, a gente filmou bem assim de pertinho, então ela vai ficar como se o mundo tivesse vindo o lixo em cima dela. E a professora comenta assim, nós estamos no futuro, passaram-se 20 anos, Natasha, o mundo ficou assim. Então, e a gente fala sobre conscientização na peça. E você acha que, Victória... A gente quer passar essa mensagem. Passa isso? Você sentiria, se você estivesse assistindo, ou quando você vê a reação, de repente, desse público que foi o primeiro que assistiu essas primeiras apresentações, eles entendem a mensagem? Sim, entende sim. E, na verdade, a minha personagem, o que ela fazia? Ela não tinha consciência nenhuma, como muitos jovens, não ligava, falava... esse negócio aqui eu jogo no lixo e tudo bem, vai pro lixão e tá tudo certo. E quando esse lixo volta para ela tem consciência sim que vai atrapalhar a vida dela, que isso pode acontecer, mas assim, a gente não deixou meio terrorista, deixou um ar de que ainda dá tempo. E juntando as reações químicas, de mudança de cor, chama realmente a atenção, principalmente das crianças que estavam ali. O pessoal depois subiu no palco, a gente chamou eles para ver de perto as reações. E, nossa, eles adoraram, né? Tem uma imagem que mostra o pessoal ali interagindo com a gente. E é isso que a gente quer, interagir com a plateia, interagir com o pessoal do ensino médio, que o nosso foco é o ensino médio, e despertar neles que a química não está longe, ela está bem perto da gente no nosso cotidiano e que a gente pode, assim, usar a química e também essa conscientização da reciclagem. Agora, a professora doutora Andresa, com certeza quem está nos acompanhando já quer saber, bom, como é que eu já faço para me programar para o ano que vem, aí para 2018, ter a apresentação dessa peça na minha escola, ou posso levar a minha escola para visitar a Uniso e ter aí a possibilidade de assistir vocês? Como é que tem um contato, como é que faz? Sim, pode entrar em contato comigo no e-mail que vamos disponibilizar. Tá, qual é o seu e-mail? É andresa.escatigno@prof.uniso.br. Tá, vamos explicar aqui para quem está o Andresa da senhora com Z. Com Z. E o Escatigno é SCATIGNO. É isso? @prof.uniso.br. Muito bem. E quem quiser falar com a Victória também, de repente é um estudante, alguém no ensino médio que quer saber um pouco mais sobre engenharia de bioprocessos e biotecnologia, ouviu falar e tem até uma filha de um amigo, o doutor Acácio, que é telespectador do programa, já fez a matrícula no curso, ela vai ser aluna de biotecnologia no próximo ano. E quer saber um pouco mais, o estudante que quer saber um pouco mais. Como é que faz para conversar com você, Victória? Facebook, e-mail, como é que é mais fácil? Meu Facebook é Victória Soares e a gente tem a página do curso, que é Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, Uniso. A gente já está com mais de 100 curtidas e é o pessoal da minha sala que está com esse projeto, e aí tiramos dúvidas, pessoal, se quiser conhecer a faculdade, a gente também conversa, divulgamos o teatro na nossa página, então tá bem bacana. Muito bem. Então tá aí, você que está nos acompanhando, tiver interesse em receber esse teatro aí na sua escola, ou quiser fazer uma visita na Uniso, a doutora Andresa falou aí, junto com a Victória, sobre o Uniso Tour. O Uniso Tour é um trabalho que a universidade disponibiliza, uma ação, na verdade, que a universidade disponibiliza para você. Se você quiser vir sozinho, se você quer vir com a sua família, com um grupo de amigos, ou você quiser vir com a sua escola até a universidade, conhecer a estrutura da Uniso como um todo. Olha, quero conhecer a Uniso, o todo da Uniso. Nós temos aqui mais de 80 cursos à sua disposição. Ou quero especificamente conhecer um curso. Quero conhecer enfermagem, quero conhecer medicina, aliás,
medicina veterinária. A medicina vai ser uma realidade nossa nos próximos anos. Quero saber do curso de odonto, quero saber do curso de comunicação, enfim, nós estamos aqui à disposição. Você pode entrar em contato com a gente através do telefone 21017000, 21017000, ou se não, mandar um e-mail para eventos@uniso.br, eventos@uniso.br, e você faz a solicitação de visita e a gente vai ser um prazer recebê-lo aqui, quer seja sozinho ou com a sua escola, com a sua comunidade, com o seu grupo da igreja. A gente está aqui para poder fazer essa recepção e de repente mostrar um pouco da nossa universidade, tirar suas dúvidas, que é esse momento anseio, essa angústia de saber, né, que curso eu vou fazer, como é que está o mercado de trabalho, qual o valor da mensalidade. A gente está à disposição aqui para você. Doutora Andresa, muito obrigado pela sua participação. Nós estamos na torcida aqui para que a senhora continue com esse projeto, ele se torne um projeto de extensão oficial da universidade e que a gente possa aí divulgar o quanto mais essas ações que a senhora vem realizando. Sim, muito obrigada. É um prazer estar aqui, poder trabalhar com química e arte, que é muito gratificante. Victória, também sucesso para você que vai se formar esse final do ano, que você entre no nosso mestrado, que tenha apoio, bolsa, né, para o mestrado, quem sabe aí você já consegue um apoio de CAPES, da FAPESP, tá? E consequentemente você esteja aqui num outro momento, daí como professora da universidade, para contar um pouco dessa experiência, como é que era ser aluna e hoje ser professora da Uniso. Pode ser? Pode sim. Muito obrigada pela oportunidade também de participar do programa de vocês e parabéns por toda a estrutura, foi muito bacana estar aqui. Muito bem. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já. A cada 1000 atropelamentos, apenas 9 saem ilesos. É na faixa que o respeito pede passagem. Pedestre, sinalize com o braço estendido a intenção de atravessar na faixa. Condutor, freie para que o pedestre passe com segurança na faixa. Use o pisca-alerta para avisar o veículo de trás da sua intenção de parar para o pedestre. Com atitudes simples, fazemos um trânsito melhor. Estamos de volta com o programa Uniso Comunidade. Nesse bloco, estamos recebendo a coordenadora do curso de Engenharia de Alimentos, a doutora Elaine Berges da Silva. E como de praxe no nosso programa, como você já sabe, nós queremos conhecer um pouco mais do perfil do nosso entrevistado. Doutora Elaine, muito obrigado pela presença da senhora. Gostaria que a senhora falasse da sua titulação, sua graduação, sua experiência acadêmica, mestrado e doutorado. Fernanda, agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Então, eu iniciei minha carreira na área de alimentos pelo curso técnico. Eu fiz o curso técnico em alimentos na ETEC Rubens, aqui em Sorocaba, né? E já quando eu estava no último ano do curso técnico, surgiu a oportunidade de estar atuando na indústria e sempre foi meu desejo, na realidade, dar continuidade fazendo o curso de Engenharia de Alimentos. Só que naquela época a gente não tinha curso de Engenharia de Alimentos aqui na nossa região. Então, eu acabei indo para Minas Gerais, né? Fazendo o curso de Engenharia de Alimentos na Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. Terminando o curso, eu retornei para São Paulo, né? Iniciei trabalhando dentro da indústria, na área da qualidade, na área de pesquisa e desenvolvimento de produtos, até que em 2001 surgiu a oportunidade de iniciar uma carreira docente, atuando na área que eu atuava dentro da indústria, que era a área de pesquisa e desenvolvimento. Então, eu fiz mestrado, né, na Universidade Federal do Paraná, né, no Paraná, em Curitiba, e depois iniciei aqui na Uniso em 2006, atuando no curso de gastronomia, e na sequência eu fiz o doutorado na Unicamp, né, todos na área de tecnologia de alimentos. Porque a senhora está na Uniso desde 2006, então? Isso, desde 2006. E aí, em 2013, surgiu a oportunidade de a gente estar oferecendo o curso de Engenharia de Alimentos aqui pela Uniso. Então, para mim, que, né, busquei sempre ter um curso de Engenharia de Alimentos aqui na nossa região, foi uma honra, né, estar coordenando esse curso aqui na Uniso. É a primeira turma, então, professora? Isso, a que primeira... se forma agora no final de 2017? Isso, exatamente. A nossa primeira turma está se formando agora em 2017. Agora, o que faz um engenheiro de alimentos? A gente imagina um engenheiro civil que faz obra, o engenheiro elétrico que faz
a parte elétrica de empresas, de casa, enfim, o engenheiro mecânico que faz peças, motores, e o engenheiro de alimentos, o que ele faz? Então, é muito importante essa questão, porque muitas pessoas realmente não têm uma clareza, né, do que faz até confunde, um às engenheiro vezes, de alimentos. Com o nutricionista, o engenheiro de alimentos é confundido com o profissional de gastronomia. A senhora falou que começou dando aula, está no curso de gastronomia. O que faz, então, esse engenheiro de alimentos? Então, o engenheiro de alimentos, ele é o profissional que atua dentro da indústria de alimentos, né? Então, assim, quando você vai no supermercado, aí tem N produtos lá, tem um iogurte, um macarrão, uma farinha de trigo, um biscoito. Então, todos esses produtos que o consumidor encontra no supermercado, eles foram processados por uma indústria de alimentos. E para que esse alimento seja processado, então, normalmente o consumidor, ele avalia o alimento do ponto de vista sensorial, se aquele alimento é saboroso, se é atrativo sensorialmente, né? Mas por trás de tudo isso existem vários outros critérios de qualidade que têm que ser considerados. O principal deles é relacionado à segurança alimentar. Então, imagina que uma indústria, né, que produz lá um hambúrguer, ela produz toneladas de hambúrguer por dia. E todos aqueles produtos, eles têm que estar dentro de um padrão de qualidade e ele tem que ser seguro para o consumidor. Então, o engenheiro de alimentos, ele é o profissional que atua dentro dessa área. Então, desde a formulação que vai ser utilizada para processar aquele alimento, como aquele alimento vai ter que ser processado para garantir a conservação daquele alimento, garantir a segurança dele para o consumidor, né? E, então, assim, o curso de Engenharia de Alimentos, ele é considerado um curso multidisciplinar. Então, ele abrange desde o conhecimento da área de química, porque a gente tem que se preocupar com as reações químicas que vão deteriorar aquele alimento. Ele envolve conhecimentos da área de biologia e microbiologia, porque a gente tem que saber quais são os micro-organismos, as bactérias que vão, né, causar uma deterioração ou que podem causar uma intoxicação alimentar, por exemplo, e vai até a parte de engenharia, porque é diferente. Então, quando a gente pensa aqui, fazendo um paralelo com a gastronomia, então o gastrônomo, ele vai atuar dentro de um restaurante, dentro de uma cozinha industrial, né, vai preparar, né, aquele alimento para um número reduzido de pessoas. Então, manualmente, você consegue realizar essa produção. E a outra principal diferença é que aquele alimento, ele vai ser consumido de imediato. Ele vai preparar aquele alimento e vai servir em seguida. Já o alimento industrializado, não. A indústria, ela produz toneladas de produto por hora. Às vezes, por minuto, você produz uma quantidade muito grande de alimento, né? Então, você não consegue produzir isso manualmente. Você precisa de um equipamento para conseguir processar essa quantidade tão grande, né? Então, isso envolve conhecimento de engenharia, para conseguir projetar esse equipamento, né? Para produzir uma quantidade grande e, ao mesmo tempo, mantendo esse padrão de qualidade, e aquele produto, ele tem que ser conservado, ele vai ser consumido às vezes daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, então é necessário você submeter aquele alimento a algum processo de conservação para que ele esteja adequado para consumo mesmo após 1 ano ou 2 anos que ele tenha sido preparado. A senhora falou que quando começou a trabalhar depois do curso técnico do Rubens de Farias, aqui em Sorocaba. O mercado de Sorocaba tem indústria de produção de alimentos? Assim, na verdade, é só a gente pensar do seguinte ponto de vista. Você pode deixar de comprar um calçado, você pode deixar de comprar uma roupa, você pode deixar de comprar um carro, mas ninguém pode parar de se alimentar, né? Então, isso já é um indício de que existe mercado. O segundo, que existem vários trabalhos, né, várias pesquisas que demonstram que as pessoas, cada vez mais, elas têm menos tempo para preparar o alimento. Então, assim, hoje em dia é difícil a dona de casa que parte do zero, né? Então, ela vai comprar uma farinha de trigo, vai fazer uma massa, ela vai comprar já a massa pronta, né? A pessoa, são poucos hoje que vai na feira, compra o tomate, tira a pele do tomate, faz um molho de tomate. Então, a maioria acaba utilizando, né, um molho de tomate pronto. Então, essa necessidade que as pessoas têm hoje de conveniência, de praticidade, de agilidade, isso representa um crescimento dentro da indústria de alimentos e, consequentemente, oportunidade para os profissionais que estão atuando na área. Recentemente eu li uma reportagem também no jornal Cruzeiro do Sul dizendo que a PepsiCo estaria inaugurando em Sorocaba um laboratório de pesquisa para novos produtos e novos sabores.
Isso é importante também para a área do engenheiro de alimentos, né? Isso, com certeza. Inclusive, a gente está fazendo um contato, né, com a PepsiCo nesse sentido de estabelecer uma parceria, eles né, fazem que tipo de com a produtos? indústria. Então, eles têm uma gama bem ampla de produtos. Eles trabalham desde a parte de achocolatados, aqui na planta de Sorocaba, barras de cereais, a linha de salgadinhos em Itu. Eles têm uma gama bem ampla de produtos, né, que são comercializados aqui, produzidos e comercializados na região. Como é que eu testo, por exemplo? Eu criei lá um novo tipo de salgadinho baseado na beterraba. Então eu fiz lá como se fosse essas batatinhas chips de beterraba. É colocado à disposição de um grupo pequeno para poder analisar, já é colocado no mercado com uma ação de marketing enorme para ver se isso pega e se de repente não pegar eu tiro a linha de produção. Como é que é essa linha? Isso é uma preocupação do engenheiro de alimentos também? Isso do ponto de vista sensorial, você está querendo dizer? Então, do ponto de vista sensorial, existem várias análises, inclusive um dos componentes curriculares que a gente trabalha dentro do curso de Engenharia de Alimentos, que se chama análise sensorial. Então, hoje, Fernando, não existe nenhum equipamento que ele possa reproduzir exatamente aquilo que a pessoa, né, o ser humano, percebe com relação ao alimento. Por quê? Porque o alimento, ele não é só as características ali física, química, né, que a gente percebe. Ele também tem uma relação com a questão emocional. Então, por exemplo, eu tenho um alimento, um bolo, por exemplo, né, que toda vez, quando eu era criança, eu ia na casa da minha avó, a minha avó preparava aquele bolo, então tinha todo um momento ali, né, um ambiente de carinho, de afeto, que estava relacionado com o consumo daquele alimento. Então, o que acontece? A gente tem o que a gente chama de memória olfativa. Toda vez que eu sentia aquele cheiro, ele vai, né, me remeter àquela lembrança agradável que eu tenho, né, com relação àquele alimento. Ou o contrário, de repente eu detestava um alimento e minha mãe falava, não, esse alimento ele é nutritivo, você tem que consumir aquele alimento, então me obrigava, então eu criei de repente uma restrição com relação àquele alimento. Então toda vez que eu ingerir aquele alimento, eu vou ter uma reação negativa com relação àquele alimento. Então a gente não tem nenhum equipamento que possa reproduzir isso. Existe o que a gente chama de nariz eletrônico, né, que na verdade é como se fosse um cromatógrafo que detecta substâncias que vão caracterizar um alimento, mas ele nunca consegue reproduzir essa percepção. Então, essa avaliação ela é feita com pessoas mesmo, né? Então, a gente tem todo um critério com relação à realização dessa avaliação, porque a gente, o ser humano, né, ele vai ser influenciado. Então, de repente, eu estou avaliando um alimento e você está aqui do meu lado. Então, eu faço uma cara feia, uma careta, na hora que eu vou avaliar aquele alimento, isso já vai te influenciar. Você já vai provar aquele alimento achando que acho que não é tão bom, né? Ela fez uma cara, né, não legal. Então, existe norma, inclusive, da BNT, né, que regulamenta a realização dessas análises sensoriais. Então, quando uma indústria ela desenvolve um alimento, ele é submetido a várias análises sensoriais num ambiente neutro. Então, não pode ter influência de cor, não pode ter influência de barulho. É feita uma avaliação em cabines individuais. Inclusive, aqui no curso de Engenharia de Alimentos, né, um dos laboratórios que foram montados para o curso de Engenharia de Alimentos é o laboratório de análise sensorial, onde a gente seguiu todos esses critérios, né, da BNT para a estrutura, né, desse laboratório, levando em consideração essas influências que a pessoa tem. Então, quando é desenvolvido, é feito sim essa análise sensorial nesses laboratórios e também tem um cuidado nessa avaliação com relação à estatística. Né? Então, assim, é diferente de uma degustação. Então, a pessoa passa para você um alimento, experimenta aí, degusta e fala o que você achou. Você vai dar a sua impressão. Agora, quando você faz a análise sensorial, é como se o ser humano ele estivesse sendo usado como um instrumento de medição. Ele é que vai dar para você esses critérios. Isso é transformado num critério matemático e estatístico, porque eu não tenho como, quando eu vou lançar um alimento, eu não tenho como fazer essa avaliação. Eu vou lançar esse alimento no Brasil inteiro. Eu não tenho como fazer essa avaliação no Brasil inteiro, né? Eu vou fazer uma amostragem. Eu faço uma amostragem das pessoas, né, que estão dentro do meu público-alvo, né, para aquele alimento. Eu vou fazer essa avaliação e aí eu tenho que fazer uma inferência estatística. O que aquele grupo, aquela amostra analisou, eu vou ter que replicar isso
para, né, a população brasileira ou para a região onde aquele produto vai ser avaliado. Então, também a importância de ser um curso de engenharia, porque aí a gente aborda também essa questão matemática, Este que está fazendo a análise, essa pessoa que recebe e vai fazer essa análise sensorial, ela é um profissional do curso de engenharia de alimentos, do curso técnico de alimentos, ou ela é uma pessoa, vamos dizer, comum? Lá na fábrica eu pego o porteiro, eu pego o moço do RH, eu pego a telefonista para poder degustar e fazer esses comentários. Então, aí depende da avaliação que você está realizando, né? Então, assim, a gente tem algumas metodologias dentro da análise sensorial que o objetivo é, por exemplo, detectar se existe diferença entre as amostras. Outras são para caracterizar exatamente. Então, às vezes acontece, por exemplo, eu quero, dentro da indústria, né? Eu quero produzir um alimento que ele seja melhor do que o do meu concorrente. Então, eu preciso conhecer o produto do meu concorrente. Então, às vezes, você treina as pessoas, é feito um treinamento, mais ou menos cerca de uns 3 meses de treinamento, para que a pessoa se torne um expert dentro para avaliar aquele tipo de alimento em específico. E aí, no caso, são pessoas que foram treinadas, que são especialistas para fazer aquela análise. Agora, quando eu quero saber, por exemplo, qual vai ser a aceitação do público-alvo para aquele alimento, então o ideal é que sejam pessoas não treinadas e leigas, né? Então, num estágio inicial, normalmente a indústria realmente recruta dentro da própria empresa. Então, eu vou pegar lá a pessoa do RH, a pessoa, né, da portaria, como você comentou, para pessoas que representem o público-alvo. Então, o meu público-alvo é um alimento voltado para jovens. Então, eu vou buscar pessoas dentro daquele perfil. O meu produto é focado para crianças, então eu vou nas escolas e vou, né, trabalhar nisso. Então, só para citar um exemplo, né, no mestrado eu desenvolvi um produto que era voltado para diabéticos. Então, eu fui fazer, né, para realizar essa avaliação sensorial, eu fui na Associação dos Diabéticos, né, lá de Curitiba, no caso, e levei as minhas amostras e eles fizeram essa avaliação sensorial dentro do público-alvo. Agora, por que tem aquele alimento que não emplaca? A gente eu já vi, por exemplo, uma vez lançaram uma pamonha embalada no supermercado, enfim, você comprava, estava na geladeira, mas não tinha o mesmo sabor, não tinha a mesma textura, não tinha a mesma característica da pamonha e de repente o produto desaparece, ou seja, ele não é tentado consertar. Existe alimento que não emplaca? Não, com certeza, né? Inclusive não só empresas pequenas, né, às vezes oferecem o produto e o produto, né, de repente não tem sucesso, aqueles produtos que você fala, nossa, tem tudo para dar certo, e de repente não dá. E até empresas grandes, né, que às vezes fizeram pesquisas, né, investiram nisso e às vezes o produto acaba não sendo bem sucedido no mercado. Isso acontece também, porque na verdade assim, quando você lança um produto, tem vários fatores que vão impactar, né, a distribuição daquele produto. Então, o produto é ótimo, mas ele só está localizado, de repente a empresa de Sorocaba, ela só consegue distribuir aquele produto ali dentro de Sorocaba, não consegue distribuir isso para outros mercados, né, que de repente poderiam alavancar vendas para aquela empresa. Ou às vezes acontece por questão de embalagem, né? Então a embalagem, quando você vai no supermercado, você tem uma gama muito grande de produtos, né? Então o produto ele precisa também ter uma embalagem que seja atrativa para o consumidor. Então assim, uma das características interessantes aqui dentro da Uniso é que devido à diversidade de cursos que a gente também tem essa possibilidade de interação, né? Então, um dos cursos que, por exemplo, que é o curso de Engenharia de Alimentos interage, é com o curso de Design, né? Então, assim, o pessoal de Design, eles fazem esse desenvolvimento da embalagem. A Engenharia de Alimentos, a Gastronomia, eles desenvolvem, né, trabalham com o alimento. Então, a gente tem também essa interação. Inclusive, no concurso de cerveja, né, que a gente vai estar comentando em breve, o logo, né, que foi utilizado, ele foi desenvolvido para os alunos do curso de Design aqui da Uniso. Então, existem vários fatores que vão influenciar. E com relação à parte sensorial, né, que a gente comentou,
Ou até a embalagem, existem pesquisas também que são feitas com relação à embalagem, né, quando você vai lançar o produto. Tem essa questão da inferência estatística que a gente falou. Quando você faz a análise, você faz essa análise com um grupo de pessoas, né, um grupo de consumidores que representam aqueles consumidores. Então, o fato desse grupo gostar daquele produto ou fazer uma avaliação favorável daquele produto, não significa que quando você distribuiu esse produto, né, para toda a população, ela vai obrigatoriamente. Então, a gente trabalha, na verdade, com um erro estatístico. A gente tem uma probabilidade de que aquele produto seja bem aceito, mas existe também o risco dele não ser bem aceito pelo consumidor. Vamos falar agora especificamente então do concurso de cerveja caseira que aconteceu aqui na Universidade de Sorocaba recentemente e foi um sucesso. De quem foi a ideia? Como é que surgiu esse concurso? Quem é que participou? Como é que rolou esse concurso? Então, a ideia do concurso, ela surgiu numa reunião de colegiado, né, que foi realizada em comum entre os cursos de Engenharia de Alimentos e Engenharia Química no final do semestre passado. Então, os professores estavam discutindo, né, possibilidades da universidade estar interagindo com a comunidade, criar uma proximidade com a comunidade, né, e discutindo quais seriam os temas de interesse, né, da comunidade. E aí, a Uniso organiza, os cursos de engenharia da Uniso organiza anualmente a Semana das Engenharias, no segundo semestre de cada ano. E na Semana das Engenharias já foi oferecido várias vezes pelo curso de Engenharia de Alimentos palestras, minicurso, oficinas dentro dessa área de cerveja, né? E sempre é um curso que tem muita procura, muito interesse pelos alunos, muito interesse pela comunidade. Então a gente pensou nessa ideia de estar oferecendo, estar realizando esse concurso, né? Voltado para o público que na verdade são cervejeiros caseiros, né? Que é chamado de home brewer, né? Em inglês. E aí, em paralelo, né, ao concurso, estar oferecendo também palestras. Então, foram oferecidas palestras dentro desse tema aí de cervejas e bebidas. Foi oferecido também um curso prático de produção de cerveja, né, porque a gente acreditou que haveria interesse nesse sentido. É fácil fazer cerveja caseira, professor? Bom, na verdade, assim, o que a gente percebe é que é um hobby, né? Então, as pessoas que trabalham, né, que fazem a produção de cerveja caseira, eles são apaixonados por isso. Então, a produção ela é um pouco trabalhosa, né? É viável você produzir em casa com alguns equipamentos simples, mas quem faz isso faz por paixão, né? Por paixão pelo que tá fazendo. E aí o critério da participação é que aquele que estava participando do concurso não era necessariamente aluno do curso de engenharia, mas era o produtor da própria cerveja, é isso? Isso, na verdade foi aberto à comunidade, então tanto os alunos quanto alunos Uniso, né, de qualquer curso, né, não foi fechado para engenharia, né, a gente teve alunos da engenharia de alimentos, da engenharia química, tivemos alunos da gastronomia, né, mas também tivemos alunos de outras áreas, né, da área de civil, de outras áreas, e houve a maior participação, na verdade, foi da comunidade, né, foram várias pessoas de fora da Uniso que participaram. Que fabricam a própria cerveja. Que fabricam a própria cerveja em casa. Então, assim, saindo dessa reunião que eu comentei, né, do colegiado, a gente montou, então, uma comissão, né, então essa comissão, ela foi formada por mim, pela professora Maria Silvia Gurgel, né, do curso de Engenharia de Alimentos, pela professora Renata Miliani, né, que é do curso do colegiado de Engenharia de Alimentos e Engenharia Química, e da professora Maria Aparecida Costa, né, que também é do colegiado da Engenharia de Alimentos e Gastronomia. Nós montamos uma comissão, então conversamos com cervejeiros aqui porque a gente não tinha ainda essa experiência, né, foi o primeiro concurso, então nós procuramos os cervejeiros aqui da nossa região, das microcervejarias, das cervejarias aqui da nossa região, né, e estruturamos daí essa semana da cerveja, podemos chamar assim, né, já que foi realizado o concurso mais as palestras. Né. E quantas pessoas se inscreveram?
Então, a adesão foi surpreendente, assim, honestamente a gente não esperava até que tivesse tanta procura. Então, a gente foi orientado até pelos cervejeiros que a gente limitasse o número de inscrição, porque assim, como eu comentei com você com relação à questão sensorial, para fazer essa avaliação sensorial é uma pessoa, né, no caso foram os cervejeiros que fizeram essa avaliação. E existe, quando você vai fazer a avaliação sensorial, tem uma fadiga sensorial. Eu não posso oferecer lá 40 amostras, né, para uma pessoa analisar, que ela vai, né, avaliar bem as primeiras amostras, depois ela vai, né, ficar fatigado e aí as restantes ela não vai conseguir fazer essa avaliação. Então, por essa questão, essa limitação técnica, né, então a gente limitou o número de inscritos. Então, a gente acabou recebendo 36 inscrições. Dessas 36 inscrições, foi dado um prazo para que eles fizessem a preparação, né, das amostras, e aí cada inscrito ele precisava entregar para a gente 3 garrafas de cerveja, né? Porque essa avaliação ela é feita em 2 rodadas. Então, na primeira rodada é feita uma seleção dos finalistas, né? Aí os finalistas vão para uma segunda rodada, que usaria a segunda amostra de cerveja, e aí na terceira rodada a gente, né, teria, que a terceira amostra, ela fica como uma reserva sobressalente, né? Caso precise ser feita a reavaliação das amostras. Então, dos 36 inscritos, nós recebemos 31 amostras. Então, foram avaliadas, né, 31 amostras de cerveja. Professor, com certeza, então, chamou a atenção de muita gente, né? Vai ter previsão de um novo concurso, já que foi um sucesso esse? Então, como eu comentei que você realmente surpreendeu, né, a procura e o interesse pelo assunto. Então, a gente está iniciando agora já o planejamento para 2018, mas já prevendo a realização de uma Semana da Cerveja, né, no qual a gente pretende realizar novamente o concurso. Ainda não foi definido, mas a ideia é talvez abrir nesse concurso. A gente trabalhou só com uma categoria, que foi a dos cervejeiros caseiros, mas a ideia é talvez ampliar também 2 categorias, uma categoria para cervejeiro caseiro e de repente uma categoria também para cervejas artesanais, que são aquelas que são produzidas pelas micro cervejarias, né? E oferecer também durante o ano de 2018 outros cursos dentro dessa área, talvez um curso de sommelier de cerveja, o curso prático, repetição do curso prático, né? Para quem aí se motivou com o concurso e queira iniciar essa produção caseira, né? E estamos também trabalhando na ideia de estar oferecendo um curso tecnológico de produção cervejeira aqui na nossa região. Muito bem. Quem quiser conversar com a senhora, já entrar em contato, ficou na expectativa de participar desse concurso ou desse curso que a senhora está adiantando em primeira mão aqui no programa News Comunidade, como é que faz? Então, é possível fazer o contato através do meu e-mail institucional, que é elaine.silva@prof.niso.br. E tem o ramal aqui da coordenação, né, se quiser fazer um contato direto através do telefone, é 2101 7010. Muito bem, doutora Elaine, muito obrigado pela participação da senhora, sucesso por esse trabalho e assim que tiver a data do próximo concurso, a senhora avisa que a gente passa para os nossos telespectadores e ouvintes. Tá, já. Agradeço, então, a oportunidade de estar aqui, né, falando um pouquinho do nosso curso e também do concurso que foi realizado e agradecer também, aproveitar para agradecer, né, porque a gente não consegue fazer nada sozinho. Então, para que a gente conseguisse realizar esse concurso, a gente teve a colaboração, né, do colegiado dos professores, das professoras que foram citadas, também dos alunos que participaram como staff, o apoio da coordenadora do curso de gastronomia, a professora Maria Ângela, a contribuição do coordenador da engenharia química, o professor Edgar. Então, eu queria deixar também meu agradecimento a todos que, de alguma forma, contribuíram para a realização do concurso. O programa News Comunidade vai ficando por aqui. Se você quiser entrar em contato com a nossa produção, é só acessar o Facebook, o News Comunidade. Curta lá. E se quiser rever esse e outros programas, é só acessar o nosso canal no YouTube. É a TV Uniso. Até o próximo programa. Até lá!